Depois uma outra pergunta, assim, não sei qual dos dois gostaria de responder, mas toda essa parte de nuvem, cloud, né, necessita também da rede para funcionar? Porque na nuvem a gente vai ter processamento em nuvem e vai ter armazenamento de dados em nuvem, né? Já está tendo, isso é verdade. Né? Sim. Bom, quando a gente fala de nuvem, a gente está falando basicamente de data center, né? Data center distribuído pelo mundo, né? E hoje é uma fusão entre essas duas áreas, né, de computação e rede, né? Então, antigamente era bem separado o que era a rede. Na rede você tinha o roteador, você tinha o switch, você tinha o firewall, né, de segurança. Os servidores, né? Isso. E aí você tem depois, dentro do data center, o que a gente chama dos computadores, as aplicações que rodam dentro desses computadores e assim por diante. Era bem definido o papel de rede e o papel de, vamos dizer assim, de servidor, de serviço de aplicação, né? Mas com o advento que a gente chama, né, de virtualização, esse mundo se fundiu, né? Então, hoje você tem redes dentro de um servidor. Quando você virtualiza um servidor, na realidade você cria dentro do servidor uma estrutura de switching, né? Você tem as várias máquinas virtuais que elas vão se conversar entre si usando uma estrutura de rede dentro do próprio servidor, né? Então, essa fronteira entre servidor e rede não existe. Aliás, está diminuindo cada vez mais, né? Então, assim, na cloud, você, apesar de a gente estar falando aí de data center, está falando mais de servidor, de computing e assim por diante, você precisa também de uma infraestrutura de comunicação. Você precisa de servidor, você precisa de terminador de túnel, você precisa de segurança, ou seja, também uma área bastante importante onde o profissional de rede também precisa atuar. Não tenha dúvida. Isso, sem dúvida. Fernando, só complementando, quando você fala de data center distribuído, para ajudar o nosso público aqui, né? No fundo, você está distribuindo esse data center dentro de um estado como São Paulo, ou um país como o Brasil, né? Ou até em outros países do mundo. Antigamente nós tínhamos poucos, no início, né? Poucos data centers que eram usados por um banco, por uma empresa, né? Bem localizado. Hoje você tem uma distribuição grande aí com a Amazon AWS, com a própria Cisco, né? A Microsoft, né? A Google. E aí vai para frente, né? Exatamente. E essas empresas, o que elas fazem, né? Normalmente elas têm as suas aplicações in-house, né? Dentro de casa, mas por uma questão de negócio, né? E tem vários motivadores que levam a isso. Eles estão, parte dessas aplicações estão sendo colocadas na nuvem, né? Seja numa AWS, numa Microsoft e assim por diante, né? Só que assim, as questões de conectividade ainda existem, tanto dentro da empresa quanto nessas clouds, né? Então, o profissional de rede tem que estar atento a esse mundo, né? Porque, bom, você precisa ainda ter conectividade, você precisa ter roteamento, você vai ter switching, você tem que ter controle de acesso. Tudo isso não muda, né, com o conceito ou a utilização da cloud, né? Então, só veio agregar mais uma área, vamos dizer assim, para o profissional, né? Profissional de rede. Muito bom. E a área de segurança faz parte do curso de redes ou já começa a ser um curso totalmente independente? Segurança, eu diria que é um tema que abrange, né, vários, vamos dizer assim, vários cenários. Não é somente a parte de rede, mas também a parte de aplicação e assim por diante. Mas é muito importante, é crítico, é extremamente importante que o profissional de rede também atue nesse segmento ou tenha algum conhecimento. É tão importante que tem profissionais de rede que acabam atuando somente na parte de segurança, administrando, por exemplo, o que a gente chama de Virtual Private Network, né, que seriam VPNs, ou tomando conta da segurança de determinados recursos, né, por exemplo, o firewall e assim por diante. Então, assim, é fundamental. Eu vou dar um exemplo, assim, dentro dessa nova área de IoT, né? Dentro de IoT Smart Grid tem uma funcionalidade, né, que a gente chama de use case, que é AMI, né, que é Advanced Metering Infrastructure, ou medição.
Então, qual que é a ideia? Né? Você implementar medidores, né, que são inteligentes, né, que aí eles vão trafegar as informações de medição das casas, das indústrias, das empresas, até a operadora, até a utility, né? Mas imagina, segurança é fundamental, porque esse dispositivo, esse medidor está dentro da casa. É muito fácil de você fraudar se você não tiver segurança embutido, né? Então, assim, essa questão de segurança já está desde o princípio. Antes de qualquer implementação de uma solução como essa, você tem que estar muito claro os riscos que estão associados àquela aplicação, né? Riscos de negócio, né? Você pode simplesmente falir uma empresa dependendo vamos dizer assim, do ataque que é sofrido, né? Então, assim, segurança é fundamental. Nessa parte que eu estou falando especificamente de IoT, estou falando de segurança de rede, né? Isso é a segurança da informação, do transporte dessa informação. Então, sim, segurança é um tema importante, e daqui para frente, com esses novos cenários, vai ser mais importante ainda. Então, assim, não só você ter uma visão geral, né, que você pode, né, dependendo da área que você atuar, mas, como eu disse anteriormente também, até vamos dizer assim, uma cadeira ou um ramo dentro de rede que a pessoa pode se especializar tanto e só ver segurança. Vai ter muito campo de trabalho, sem dúvida nenhuma. É isso que eu ia falar, né, Fernando? O profissional pode ser especialista em segurança, então pode ter uma carreira só de segurança de informação, onde ele vai trabalhar na empresa com política da segurança, né, a nova questão toda do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a segurança das aplicações, né. Então tem um campo muito vasto que diversos profissionais têm enveredado por esse campo. Então, para o aluno que tem interesse em estudar, eu falo assim, ele vai estudar para o resto da vida, né, Ricardo? Sim, exatamente. Então, agora, eu gostaria de perguntar para vocês, quer dizer, muito bem, a rede vai ser muito utilizada, né? Mas tem campo para profissionais de rede atuarem? Tem empresas boas aqui no Brasil que trabalham nessa área? Sim, tem. O Fernando pode com propriedade. Não, vai lá, Mauro. Depois eu complemento. Eu ia só comentar que existem diversas empresas multinacionais no Brasil hoje, né? A própria Cisco Systems é uma das companhias, a IBM, a Google, né? A Amazon, a AWS. Você tem companhias que são parceiros dessas companhias, como Logicalis, Dimension Data e outras companhias que nós comentamos. Tem algumas empresas nacionais. Bom, apesar que Siemens é uma empresa alemã, mas está no Brasil há muitos anos. Você tem companhias como Intelbras, empresas menores. Então, o campo é muito vasto, desde a área de integradores e fabricantes até empresas menores. Então, realmente é um campo vastíssimo, digamos assim, né? Acho que o Fernando até pode complementar com mais propriedade. Eu diria que não só nos fornecedores, né, de tecnologia de rede, como o Mauro comentou, mas até nos clientes finais também, né, que seriam, vamos dizer assim, os bancos, né? Tem uma demanda bastante grande, tem times, tem estrutura, tem departamentos, né, que cuidam da administração, implementação, acompanhamento, gerência e assim por diante dessas redes, né. Outro tipo de negócio são as operadoras, né, de celulares ou operadores de internet, que também precisam desse profissional, né. Então, outras empresas de conteúdo, como a AWS ou mesmo a Microsoft, também são empresas que demandam bastante desse tipo de profissional, né? Então, assim, até dar um exemplo aqui, nesse momento que a gente está vivendo, né, que é a situação extremamente crítica, né, para os negócios, para as empresas, né? Sem dúvida nenhuma, boa parte da população está sofrendo, né? Mas algumas empresas como a Amazon, né, o Web Server, a AWS, está contratando, né? Acabou aumentando a demanda por profissionais, inclusive também profissionais de rede, né? Quem olhar aí no LinkedIn vai ver que tem muitas oportunidades abertas aí nesse campo. Então, e Fernando, isso no atacado, assim, digamos, grandes empresas como Amazon, Cisco, Vivo, Embratel, etc. Mas no varejo, assim, por exemplo, antigamente eu via
um profissional nosso lá que saía da pedreira, ele foi trabalhar num escritório de seguros. Era um escritório mais ou menos que tinham 30 pessoas e tal, mas ele cuidava tanto dos computadores quanto da rede. Sim. Desde backup de dados até o funcionamento da rede toda e tal, para manter o pessoal em contato com os clientes. Isso aí vai continuar existindo, uma espécie de profissional de suporte, assim, nos escritórios menores, ou vai desaparecer? São pequenos negócios, pequenos negócios. Não, eu acho que vai continuar assim, né? E que é um outro campo que aí eu diria que é mais... a pessoa vai ser mais como um prestador de serviço. Ele pode abrir uma empresa, né, de serviços de rede. Inclusive, eu conheço algumas pessoas, né, que saíram até da Cisco, trabalhavam na Cisco, ou mesmo na HP, né? Se juntaram 3 pessoas e montaram uma empresa de serviço para prestar serviços de rede, né, de infraestrutura. Prestava serviços profissionais para Cisco e outras companhias, né? E se deram muito bem, né? Começou pequenininho, 3 pessoas, hoje tem 200 pessoas trabalhando na empresa, né? Então, eu conheço pelo menos 3 ou 4 empresas que começaram assim muito pequeno, com 2, 3 pessoas e que hoje estão bastante respeitadas no mercado, né? Mas prestando serviços, às vezes serviços grandes, né, para empresas grandes, mas também para empresas médias e pequenas, né? Então, é mais como serviço. Não vai ser funcionário, talvez, da empresa, mas você vai montar, sei lá, um NOC, né, para administrar, vamos dizer assim, a saúde, administrar essas pequenas redes, né? E obviamente, quando precisa de uma intervenção, aí manda o seu funcionário lá para arrumar. Além de complementar, além do advento das startups, né, como o Nubank, Airbnb, né, a Uber, né, que estão aqui no Brasil até estruturas menores, e as startups brasileiros que a gente vê na imprensa todo dia, que aí eles conseguem realmente evoluir muito rápido.